Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de história. Hoje, para a correção das atividades. Estão preparados? Animados? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Prontinho. Então, correção de história. Então, preparar-se para a sua aula. Então, vamos para os nossos combinados de todas as nossas aulas. Temos que ter um ambiente favorável para que tenham atenção voltada para a nossa aula. E o aluno profissional é aquele aluno que já fica com celular, borracha, apontador, tudo do lado aí, com o caderninho, o livro, o seu material já organizado para o início das aulas, certo? E no mais, nós teremos uma aula muito produtiva e bem mais agradável. Então, não deixe faltar o livro, volume 1 de História, hoje, que nós vamos estar iniciando a nossa correção. Abrem o livro na página 146, 147, para iniciarmos a nossa correção. Então, nós temos o textinho na página 146 que fala um pouquinho dos tipos de moradias que existem no nosso país. Tem as casas e sobrados, tem barracos, tem apartamentos, né? Tem palafitas, que são aquelas casas que ficam à margem dos rios, e é comum encontrar essas casas de madeira, enfim, e com as estacas enfincadas, né, no fundo do rio. Os prédios de apartamentos, que há prédios com vários andares, compostos de apartamentos. Temos também os barracos, né, que são as habitações precárias, feitas com restos de madeira, de papelão, ou até mesmo sucatas. E as casas térreas e os sobrados, que tem sobrados de 2 ou mais andares. Então, na questão número 3, vocês vão procurar os nomes das moradias no diagrama, de acordo com as indicações aqui. Casa com 2 ou mais andares. Então, nós temos o sobrado. Casa apoiada em estacas na beira dos rios. Palafita. Moradia feita de restos de madeira, papelão ou sucata. Barraco. Moradia localizada em prédio formado por vários andares. Apartamento. Então, essa é a resposta da número 1. Ou da número 3, desculpa. E aí nós vamos para a página 148, que tem o textinho sobre a organização do espaço entre o povo Pataxó. O povo Pataxó hoje vive no extremo sul da Bahia, no nordeste do Brasil, distribuído em cerca de 30 aldeias. A aldeia é o lugar comum de todos os habitantes. A área da aldeia compreende a casa e sua extensão utilizada, que são os quintais, fontes de água, espaço religioso, que são as igrejas, espaço comunitário, áreas de lazer, Porto das Canoas, campo de futebol, mercados, cemitério, posto de saúde, escritório da FUNAI, centro cultural, escolas e espaços de circulação, como rodagens e trilhas. A casa é o ambiente mais íntimo dos pataxós. As casas de taipa podem ser feitas de madeira e barro. Quando uma residência está em construção ou em fase final, os parentes são chamados para ajudar, numa espécie de multirão.
Os quintais se localizam ao redor das residências, onde se cultivam principalmente plantas medicinais, ornamentais, condimentares e frutíferas. E a responsabilidade de cuidados geralmente é da mulher. Todas as casas têm um quintal, faz parte do uso de cada família. Os quintais são áreas de alimentação, lazer, proteção e de reunião da família e amigos. Então, esse é o textinho da página 148. Aí temos a primeira questão relacionada a esse texto. Que áreas fazem parte de uma aldeia do povo Pataxó? Segundo o texto. Então, a área da aldeia ela compreende a casa e sua extensão utilizada, que são os quintais, fontes de água, espaço religioso, igrejas, né? Espaço comunitário, área de lazer, Porto das Canoas, campo de futebol, mercados, cemitério, posto de saúde, escritório da FUNAI e o centro cultural, escolas e espaço de circulação, como as rodagens e trilhas. Do que são feitas as casas do povo Pataxó? As casas de taipa podem ser feitas de madeira e barro. Aí vocês vão reler o texto e desenhar os espaços que fazem parte de uma aldeia Pataxó. Quero esse desenho bem bonito, tá bom? E passando para a página 150 e 151, foi falando sobre o lazer de todos, que é o tempo de lazer e o tempo de trabalho, o trabalho e lazer no Brasil, onde nós falamos sobre a importância do trabalho do campo e o trabalho da cidade. E aí, na página 152, calma aí, gente, na página 150 tem essa questão para estarmos resolvendo. Então, observe a ilustração a seguir e classifique as atividades de acordo com a legenda. T para atividade de trabalho, L para atividade de lazer. Então, esse homem varrendo aqui a praça é um trabalho. A repórter cinegrafista fazendo uma entrevista também é trabalho. Essa outra pessoa vendendo picolé também é trabalho. Essas crianças lendo um livro é lazer. As crianças andando de bicicleta também é lazer. Esse homem aqui é o guarda, ele está trabalhando, então é um T. Essas duas mulheres estão tirando foto, então elas estão no momento de lazer. Esses dois fazendo uma caminhada é lazer. Então, esses são as respostas dessa atividade. Aí nós temos a parte onde falamos sobre o trabalho e lazer no campo e na cidade. E aqui, veja o que há na lancheira de Lucas e ajude-o a descobrir algumas informações sobre os alimentos, preenchendo a tabela conforme o exemplo. Então, temos um exemplo aqui, onde o produto é o pão. De que material é feito? O principal material é o trigo. E onde este material é produzido e processado? Ele é cultivado no campo e processado em indústrias. E quem trabalha para produzi-lo? Trabalhadores rurais e o padeiro. O iogurte, ele é feito com o material principal, leite. E ele é produzido no campo e processado em indústrias. Agora, quem trabalha para produzir? Trabalhadores rurais e a fábrica de laticínio. E o suco de laranja? A laranja é o material principal, produzido no campo e processado em indústrias. E quem trabalha para produzi-lo são os trabalhadores rurais e a fábrica de suco, de chocolate, cacau,
é o principal material, produzidos no campo e processado em indústrias. E quem trabalha para produzi-lo? Trabalhadores rurais e de fábrica de chocolate. Leia as afirmações a seguir com atenção e assinale com um X em verdadeiro ou falso. Novas tecnologias são pouco usadas nas atividades realizadas no campo. Falso. Hoje as cidades concentram a maior parte da população do Brasil. Verdadeiro. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do campo. Verdadeiro. As áreas verdes aumentam os problemas ambientais da cidade? Falso. Fazem bem para as cidades, né? Qual foi a reação do narrador ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez, como ele a descreveu? Então, essa tem um textinho na página 157. Vamos lá. Leia o texto com atenção, observe a imagem e responda as questões. Foi num dia de sol pela manhã que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de música deixavam-me maravilhado no meio da rua. Então, o textinho que fala e tem algumas palavras destacadas aí, e aqui do lado tem o significado dela. Boquiaberto significa com a boca aberta. Repique, toque repetido do sino. O dobrados, tipo de marcha militar. Então, qual foi a reação do narrador ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ele a descreveu? Ele ficou maravilhado. Segundo ele, São Luís tinha velhos sobrados de azulejos, lojas, farmácias, igrejas, jardins, carruagens, fábricas, desfile de batalhões e bandas de música. Então, é essa a resposta da letra A. A letra B. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? Sim, devido às formas de construções, como as portas, né? Observando aí na imagem, vocês podem identificar isso. As portas, janelas, os materiais utilizados, as calçadas e ruas são bem diferentes das encontradas nas cidades atuais. Se não conseguiu responder dessa forma, vocês podem estar dando pausa aí no vídeo e copiar com tranquilidade e depois retornar para continuar vendo a aula também, tá bom? Marque com X, isso é lá na página 159. Aí tem falando sobre a preservação do patrimônio, uma memória viva. Aí tem um Você Sabia, falando um pouquinho sobre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM, que é uma instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros. Então, esse é um instituto que tem esse encarregado de proteger e promover, né, o cuidado com os patrimônios históricos, né? Então, marque com X as ações descritas a seguir que contribuem para a preservação dos patrimônios, que são pesquisas arqueológicas e preservação de acervos. Então, vocês podem marcar mais de uma alternativa aqui,
que as duas estão corretas. Restrição dos registros históricos, não, mas essas duas estão corretas. Os patrimônios da cidade em que você vive são preservados? Quais iniciativas e projetos ajudam ou ajudariam a conservá-los? Então, temos a secretaria, né, aqui na nossa cidade, Secretaria da Cultura, né, que ajuda também na preservação desses patrimônios. Também a administração da prefeitura. Complete as frases a seguir com as palavras disponíveis nos quadrinhos. História, preservar, pesquisa, arqueologia. Então, o estudo dos vestígios de construções e objetos realizados pela arqueologia é fundamental para conhecer e preservar os patrimônios. Os patrimônios são importantes fontes de pesquisa para o estudo da história. Então, são essas palavrinhas que vocês iriam encaixar para ficar completa a frase. O que você aprendeu? Há diferentes formas de usar os lugares públicos. Alguns podem ser usados para lazer e outros para abrigar instituições que fazem parte da administração pública. Também temos a casa, que é um espaço doméstico por onde circulam os familiares e amigos. Já as lojas e supermercados são espaços privados. As formas de trabalho e lazer podem ser diferentes conforme o local e o momento histórico. Os espaços públicos e suas transformações têm relações com a história de cada local e época. Então, passando para... Aí temos a página 160, que fala sobre espaços públicos, nomes e histórias. Aí nós temos aquela atividade que vocês fizeram na folha separada, né? Falando um pouquinho qual o nome da escola e sobre a importância desse nome. E aí vocês falaram, fizeram essa atividade na folha. O que você aprendeu, que é a página que nós falamos aí, na página 162, e tem um poema para ler e responder as questões. Caverna. Houve um dia no começo do mundo em que o homem ainda não sabia construir sua casa, então disputava a caverna com os bichos. E era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Vamos pensando aí. Onde o ser humano morava no começo do mundo? E por quê? Os primeiros seres humanos, eles moravam onde? Nas cavernas, porque não sabiam construir casas. E que sinais essa moradia antiga deixou para nós? Desenhos de animais, de caçadas e de danças. Que resposta você daria à pergunta feita no final do poema? E aí? Então, pensou e escreveu para a tia Marilúcia? Muito bem. Aí nós temos na página 163, leia o texto e observe a charge e depois responda as questões abaixo. A moradia como direito. O conjunto de leis mais importante do país é a Constituição Federal. Ela garante uma série de direitos aos cidadãos, entre eles a moradia. Leia o artigo a seguir. O artigo 6 diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados. Esse artigo foi tirado da Constituição da República Federativa do Brasil.
É um livro que traz as leis que regem o nosso país. Aí a Charge diz o seguinte: papai, lê aquele conto de fada para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. E debaixo do viaduto é local, gente? Onde vive a família que está representada na Charge? É um lugar apropriado para uma família viver? A família mora embaixo de um viaduto. É um lugar precário e inadequado. AB. No município em que você vive, há pessoa na mesma situação das personagens da Charge? E você pensa sobre isso? O trecho lido pelo pai na segunda cena se refere ao que está registrado na Constituição Federal. O direito à moradia assegurado pela lei é respeitado na situação mostrada na Charge? Por quê? Não é respeitado, né? O direito à moradia não está sendo respeitado, porque a família representada não tem moradia. Leia o texto e responda a questão. Isso na página 164. Acorda às 4. Acorda às 4, tomo meu café, dou um beijo na mulher e nas crianças também. Vou para o trabalho com o céu ainda escuro, respirando esse ar puro que só minha terra tem. Levo comigo minha foice e a enxada. Vou seguindo pela estrada, vou para o campo trabalhar. Então, o trabalhador retratado na letra da canção vive em um meio rural ou em um meio urbano. Como é possível saber? Ele vive em um meio rural. E nos últimos versos aqui, ele diz que vai seguindo pela estrada com destino ao campo para trabalhar. Então, identifica nos versos no final da canção. Aí, observe as imagens e responda as questões a seguir. A primeira imagem é uma plantação de trigo no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A segunda imagem é uma vista do município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. E quais diferenças você observa entre a imagem 1 e a imagem 2? Na imagem 1, é retratado um local de produção agrícola, em que vemos as áreas de cultivo e vegetação. Na imagem 2, vemos uma grande concentração de edifícios e ruas e um espaço menor ocupado por vegetação. Então, a gente já observa uma diferença muito grande na questão da vegetação, né, pessoal? Aí na página 165, observe as imagens a seguir e depois responda as questões. O primeiro aqui são as ruínas de uma igreja no município de São Miguel das Missões, estado do Rio Grande do Sul. A segunda imagem aqui é uma passistas dançando frevo no município de Recife, estado de Pernambuco. As imagens acima retratam que tipos de patrimônio? Lembra que nós falamos sobre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então, o patrimônio material são os monumentos, são as praças, os conjuntos habitacionais, né? E os patrimônios imateriais são as danças culturais, a comida. Então, são esses que são os patrimônios imateriais. Então, no caso das ruínas de São Miguel das Missões, é um patrimônio material. E no caso das passistas de Recife, é um patrimônio imaterial. Aí nós temos atividade divertida, onde vocês vão marcar L para as atividades de lazer
com o T, as atividades relacionadas ao trabalho. E com o C, as atividades culturais. Você pode assinalar mais de uma opção para cada caso. Então, observando aqui em cima, nós temos o lazer e a cultura. O trabalho, aqui a professora com as crianças, também o trabalho e cultura, que ela está em um passeio cultural. Aqui o ônibus é trabalho. Aqui nós temos pessoal tocando e outros dançando aqui com música cultural, né? Então, é lazer e cultura. Aqui é trabalho, aqui também é trabalho, o táxi também é trabalho. Aqui nós temos, se observar a imagem dela, ela está vestida com uma roupa cultural de baiana, né? Então, é trabalho e cultura. Aqui, elas estão fazendo artesanato, então é trabalho e cultura. O menino está brincando aqui, então é lazer. E aqui esse grupo de capoeiristas, eles estão trabalhando, eles estão fazendo uma apresentação cultural e também estão trabalhando e também apresentando uma cultura, né? Então, vamos para o Plus agora, na página 288 até a 291. Então, na página 288, nós temos um texto e as questões para responder relacionadas a esse texto, a número 4 até a 6. Então, assinale a alternativa que corresponde ao texto ou tema do texto. Então, o tema do texto são os índios urbanos tentam manter a cultura nos tempos atuais, ou B, índios urbanos esquecem a cultura buscando novas profissões. Índios urbanos retornam às aldeias moradias de seus ancestrais. Então, a número 1, que eles são índios urbanos, tentam manter a cultura nos tempos atuais. A número 5, marque um X nas colunas da tabela e identifique o que mudou e o que permaneceu no modo de vida dos indígenas da comunidade Cacanaé-Orã. Local de moradia, mudou. Ensino das tradições indígenas aos jovens, permaneceu. Os cultos indígenas, permaneceu. Forma de trabalho para sobrevivência, mudou. E muitos estão nas cidades, né? Complete o esquema de acordo com as informações do texto. A comunidade Cacané-Orã, eles têm os espaços públicos, que são quais? Bairros, conjuntos habitacional e praça. E os patrimônios imateriais é a tradição indígena, os cultos e as apresentações culturais. A 7. A 7, vocês vão ler as reportagens a seguir, que são do Conselho, que aprova o tombamento de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza, e o Sobral tem 2.000 prédios tombados. Então, as reportagens se referem a que ação de preservação realizada na cidade? De tombamento, né? Que tem a reforma urbana, pesquisa arqueológicas. As duas estão falando de tombamento. Justifique sua resposta. Na primeira reportagem, o título cita tombamento de primeiro conjunto arquitetônico de Fortaleza. E a segunda informação, a quantidade de imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM. Escreva o nome de um patrimônio cultural material de cada cidade nas reportagens. Fortaleza. Fortaleza
tem vários citados, ó. O Colégio Imaculada Conceição, a Igreja do Pequeno Grande, a Escola de Jesus, Maria e José e a Escola Justiniano da Serpa. Esses são alguns patrimônios cultural da cidade de Fortaleza. Sobral tem a Casa de Cultura Sobral, onde funciona a Secretaria de Cultura, tem o Museu Dom José e o Teatro São João. Então, esses são os que tem na cidade de Sobral. O patrimônio histórico e cultural de um povo é constituído ao longo da história. Marque verdadeiro ou falso nas alternativas sobre patrimônios. O patrimônio imaterial está relacionado à prática da vida social, à religiosidade, à culinária, às danças e suas manifestações culturais. Verdadeiro. A descrição dos bens culturais contribui para a história de um povo. Falso. O patrimônio cultural de uma cidade é formado pelo conjunto de bens que são importantes para seus habitantes. Verdadeiro. O patrimônio histórico está registrado em construções, obras de arte, documentos e manifestações culturais. Verdadeiro. Que aqui está citando o patrimônio histórico, não está citando que ele é material ou imaterial, por isso que engloba todos aqui, tá? Verdadeiro. O uso do patrimônio histórico cultural permanece sempre o mesmo? Não muda com o passar do tempo? Muda, tem algumas reformas, né? E qual a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros? Lá na página 159, tem uma parte onde fala um pouquinho sobre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM, tá? Então, depois vocês vão lá novamente, dar uma lida, e vocês relembram que já passou por ali. Então, meus amores, bons estudos, espero que vocês capricharam aí na nossa correção, certo? Espero que vocês tenham caprichado, feito com muito carinho, prestado bastante atenção e daqui a pouquinho nós temos a correção de geografia também. Vão lá, dá aquela descansadinha de uns 20 minutinhos, vá ao banheiro, tome uma água, faz um lanchinho e volta para a nossa próxima aula, que será a geografia, tá? Então, beijos e até agorinha!